A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso e é um prazer estar aqui neste sábado com vocês no programa Espaço Gospel, a convite do apresentador, o irmão Samuel Gonçalves. É muito bom estar falando com vocês. Eu sou pastora Cláudia aqui da Igreja Missionária Viva, aqui de Barra Mansa. Amém? É muito bom estar falando com vocês. E a palavra que eu vos trago nesta hora, convido você a abrir a palavra do Senhor comigo em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24 em diante, também alguns versículos do capítulo 11, amém? 1 Samuel 10, de 24 em diante diz: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. E no capítulo 11, seguindo aqui, de 1 Samuel, diz: Então subiu Naás Amonita e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás Amonita lhes respondeu: Farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. E lá no versículo 9 diz assim: Então disseram os mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vou repetir: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Aleluia! Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. E sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias pela vigília da manhã, e vieram para o meio do arraial, e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Aleluia! Louvado seja Deus! Que palavra gloriosa a qual o Senhor nos dá neste dia, neste sábado, em nome de Jesus. Naás, ele era amonita. E o povo amonita, então, ele veio a sitiar Jabes de Gileade. Gileade era ali uma tribo do povo de Israel. E os homens de Jabes quiseram fazer aliança com os amonitas para os servirem, como já vimos no versículo 1 do capítulo 11. Naás, então, disse a eles: Farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, envergonhar e marcá-los com desonra, tirar a visão. Eles queriam
fazer aliança com esse povo amonita, porque eles sabiam que eles não teriam força para lutar contra eles sozinhos. E eles fizeram essa proposta da aliança, que quase se rendendo, querendo se render. Mas o inimigo, ele não faz aliança conosco. Portanto, não faça aliança com o inimigo, não se renda, não se entregue. Veja que ele disse, farei aliança com vocês, mas primeiro eu vou vazar os seus olhos direitos, ou seja, vou envergonhá-los, vou marcá-los com desonra. O inimigo não faz amizade conosco, ele não faz aliança conosco. Às vezes, diante da pressão e da opressão que sofremos, queremos nos entregar, queremos nos render. Porém, o inimigo, por mais que fale palavras boas, a intenção dele é tirar nossa visão. É nos marcar com a desonra, é nos envergonhar. Mas glória a Deus, quando no meio do povo de Deus há anciãos, há pessoas maduras, há jovens, mas que são maduros na fé, que podem nos aconselhar na hora certa, em tempo certo. E no versículo 3 diz que os anciãos de Jabes de Gileade não se renderam de imediato. Congregaram o povo e pediram então aos amonitas 7 dias para enviar mensageiros por todo Israel, por todos os limites de Israel, não havendo ninguém que os livre, então nos entregaremos, disseram ele. Espere 7 dias, disseram aos amonitas, disseram ao seu representante na Ásia. Espere 7 dias, vamos enviar um pedido de socorro a todo Israel. Se ninguém nos livrar, então nos entregaremos. Querido, nessa manhã Deus está dizendo para você, neste dia, nesse sábado, né? Nesse sábado, Deus está dizendo para você, peça reforço. Não se renda ainda. Não se entregue tão fácil. Busque seus irmãos. Busque a Deus. Busque por amigos de oração. Busque reforço, companheiros de oração. Certamente a ajuda virá. A ajuda virá, o socorro virá. Aleluia. Ao saber o caso, no versículo 4, o povo chorou. E chorou em voz alta. Porém, o povo chorou e não fez nada. Assim também é na minha e na tua vida. Quantas pessoas choram, ouvem a nossa situação, ouvem a respeito do nosso problema, falam sobre ele com outras pessoas, mas poucos são aqueles que nos socorrem. O povo ouviu falar da situação dos seus irmãos de Jabes de Gileade, mas ninguém tomou uma providência. Mas naquele momento, Saul, que já havia sido ungido rei por Samuel, estava voltando do campo, trazendo os bois, porque apesar dele ter sido ungido rei por Samuel, ele ainda não tinha tomado posição de rei. Às vezes estamos debaixo da unção de Deus para fazermos a sua obra, mas ainda não entendemos qual é o nosso chamado e ainda não tomamos a posição correta diante daquilo que Deus tem para nós. E ele estava ainda continuando com a sua rotina. Ele estava cuidando dos bois. E ele estava voltando do campo, quando naquele momento ele ouviu dizer que o povo de Jabes de Gileade estava debaixo de grande opressão, que os amonitas estavam sitiando e que eles teriam apenas 7 dias para se render. Naquele momento a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Mais uma vez, Saul agora é tomado pelo Espírito Santo. E nele cresce, e nele vem então, acende uma ira, né? Ele fica tomado por uma ousadia, um desejo de ajudar seus irmãos, de fazer justiça, uma coragem muito grande, querendo fazer o que é certo. E Saul então toma uma junta de bois, corta-os em pedaços e envia a todos os territórios de Israel, por meio de mensageiros. Cada tribo, né? Cada tribo vai, então, pegar um pedaço daquele boi. Isso era uma mensagem que Saul estava passando. O que ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, ele convoca o povo a socorrer seus irmãos. E ele diz, como esse boi foi cortado, como esse boi foi picado, assim se fará os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. É muito forte, não é?
E o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram todos como um só homem. Naquele dia, Saul alcançou 300.000 homens em Israel e 30.000 em Judá. No versículo 9 diz que os mensageiros, então, foram apressados a Jabes de Gileade, né, por obediência ao mandato de Saul, e eles, então, falaram ali com o povo de Jabes de Gileade. Olha que palavra linda. Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Aleluia. Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. E Deus, nesta palavra, toca no meu coração para dizer, se você não se render, se você não fizer aliança, não negociar com o pecado, com o inimigo, se você permanecer fiel ao Senhor, clamar a Ele por socorro, pedir socorro aos amigos seus de oração, aos irmãos de oração, o socorro virá. O socorro virá. O socorro virá da parte de Deus sobre a tua vida. Amém? O socorro virá sobre a tua vida. Eu creio. Você crê? E a palavra de Deus está dizendo, eles se alegraram muito, né? Como é bom quando podemos contar com o socorro de Deus e dos nossos irmãos, na verdade. É como diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como é bom poder contar com o socorro de Deus, com o socorro dos nossos irmãos de oração. Aleluia. Como precisamos. Há pessoas que dizem assim, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Mas isso é mentira. Como nós precisamos de amigos de oração, precisamos de suprimento, precisamos de socorro. Afinal, uma andorinha voando sozinha não faz verão, não é verdade? E a palavra de Deus, ela vai dizer em Isaías 41:6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eles anunciaram então, né? Esse versículo, cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, está em Eclesiastes 4:12. Fazemos então uma aliança com nossos irmãos de oração, com Deus. E no versículo 10, eles anunciaram aos amonitas, amanhã nos entregaremos e nos farei o que bem parecer, porque o prazo dos 7 dias estava encerrando. Mas, no versículo 11, diz que Saul dividiu o povo em 3 companhias, né? Em 3 companhias que vieram para o meio do arraial e feriram Amon, e feriram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Começaram bem na vigília da manhã, bem cedo, até que se fez sentir o calor do dia. E ali eles derrotaram os amonitas. Os sobreviventes, que foram poucos, se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Assim também o Senhor fará. O Senhor espalhará os seus inimigos, se você não se render. Não se renda à pressão. Não se renda à opressão do inimigo nesses dias, né, na sua vida, que você possa permanecer fiel ao Senhor, porque o socorro já está vindo para a tua vida. Aleluia! E no final dessa palavra, versículo 12 a 15, de 1 Samuel 11, diz que no calor da batalha, diante da grande vitória, alguns queriam matar aqueles filhos de Belial que não apoiaram Saul, que disseram lá no capítulo 10, versículo 27, como poderá este homem nos salvar? E que disseram no capítulo 11, 12, reinará Saul sobre nós? Mas Saul, cheio do Espírito Santo, aleluia, disse, hoje ninguém será morto em Israel, porque hoje o Senhor salvou a Israel. Glória a Deus. Samuel então convocou o povo a Gilgal e renovaram ali o reino, proclamando Saul seu rei perante o Senhor com ofertas. E Saul e o povo se alegraram muito naquele dia. Aleluia! Aprendemos então, amados, que a nossa luta deve ser a favor dos nossos irmãos e não contra eles. Não devemos nos desgastar para guerrear com quem fala mal de nós, porque Deus, Ele mesmo, confirmará a sua unção em nossas vidas, amém?
com os nossos inimigos, o próprio Deus é quem tratará. Não entremos, então, portanto, em batalhas desnecessárias, amado. Pois a inveja, a maledicência, sempre haverá. Até de quem a gente nem espera, não é verdade? O importante é você cumprir o querer de Deus e socorrer os seus irmãos, não buscando vingança, que o Senhor te honrará. Não busca vingança, o Senhor te honrará. Sempre haverão pessoas que não serão favoráveis a você. E seu ministério, muitas pessoas não são favoráveis a nós. Ao cargo que você tem. Quando alguém escolheu você por ordem de Deus para estar onde você está, vão se levantar, pessoas sempre se levantam. Mas também haverão homens cujo coração Deus tocará. Aleluia. Para se unir a você em sua missão. Como aconteceu com Saul aqui em 1 Samuel 10:26, que diz assim: também Saul se foi para a sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. O próprio Deus toca no coração das pessoas que ele quer para te apoiar, para te abençoar. Diz que no final da batalha, aqui em 1 Samuel 11:15, que Saul muito se alegrou, e ali com todos os homens de Israel. Os homens de Israel foram tocados por Deus. Ainda que existiu homens de Belial que se levantou contra ele, vão existir pessoas que se levantam contra você. Não se turbe, não. Confia no Senhor, não se renda por causa de palavras, por causa de perseguição. Não se renda. Que você possa confiar no Senhor, amado. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Não desista, não se renda. Aguenta firme. Sabe por quê? Porque o Senhor pelejará por você. Não entre em batalhas desnecessárias. A nossa guerra não é contra os nossos irmãos. O mesmo espírito que se apossou de Saul, ele está na terra ainda. Ele está sobre o seu povo que nele confia. O Espírito Santo sabe exatamente quais são as guerras que nós devemos travar. O Espírito Santo, ele se apossou de Saul para guerrear contra o inimigo. Mas quando houve ali a sugestão, o desejo de alguns de que Saul guerreasse contra próprios irmãos, ele disse não. Hoje não é dia desse tipo de batalha. Por quê? Porque minha guerra é contra o inimigo, não é contra os meus irmãos. O mesmo espírito que tomou Saul para guerrear contra os inimigos foi sábio o suficiente para dizer para ele, no seu íntimo: Saul, essa batalha contra irmãos, essa você não vai lutar. Lute contra o inimigo, não lute contra os seus irmãos. Amém? Deus, o Espírito Santo é sábio. Espírito de sabedoria. E ele sabe quais são as batalhas que nós devemos lutar. Não se turbe por causa daqueles que se levantam contra você, meu amado. Sabe por quê? Deus tocará no coração de homens de bem, de mulheres de Deus, pessoas, amigos de oração, para te socorrer. O socorro virá, aguenta firme. Aguenta firme, eu quero orar por você diante desse louvor maravilhoso que fala, aguenta firme. Senhor, meu Deus e meu Pai, há pessoas nesta hora, Senhor, que estão travando grandes batalhas, estão quase se rendendo, meu Pai, estão quase se entregando, estão quase negociando com o inimigo, com o pecado. Ó Deus, socorre meu irmão e minha irmã nesta hora. Socorre essa pessoa que está sofrendo, meu Pai, que já disse, Senhor, eu não aguento mais. Entra nessa batalha agora, meu Pai. Dá vitória para o teu filho e para a tua filha. Em nome de Jesus. Eu preciso de você, querido. Eu preciso da sua oração. Você precisa de mim. Então vamos aguentar firme. Aleluia. Eu estou contando contigo. Vamos louvar juntos. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move
pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Não se renda, não se entregue, amém? Deus abençoe você. A paz do Senhor. Um abraço aí pro nosso irmão Samuel Gonçalves. Um abraço a todos que nos ouvem, em nome de Jesus.